Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aula de surf do Instituto Esporte Educação, aqui em Maresias, núcleo São Sebastião. Os alunos hoje se depararam com essa maré bem seca, mas o legal é que as ondas estão pequenas, excelente para eles aprenderem a surfar. E a gente vai comentar hoje com vocês sobre essa maré seca. Então pessoal, vem com a gente, nós vamos viajar agora para outra dimensão e vamos conversar sobre essa maré. Partiu! Fala galerinha, agora diretamente aqui da Lua, hein? Para essa aula nós convidamos o grande mestre, diretor da Escola Municipal, professor Edileuza Brasil, o professor Ricardo. Ele que também é professor de Geografia, um grande parceiro nosso do projeto, vai dar uma verdadeira aula pra gente, pessoal. Então, se acomode aí, fique bem à vontade na sua casa e vamos assistir esse vídeo. Opa, e aí galerinha do IEE, galerinha do Instituto Esporte e Educação, turma do surf, alunos do professor Rafael, do professor Matheus, aqui é o professor Ricardo, sou professor de Geografia. Acredito que vocês me conhecem, acredito também que muitos aí do IEE foram meus alunos e que é uma turma que conhece a Escola Edileuza Brasil. É lá que eu estou nesse momento como diretor, mas sou professor e isso é que eu serei sempre. E estou aqui hoje com vocês para falar uma temática bem bacana aí, a pedido do meu amigo Rafael, sobre um fenômeno, né, que muito tem a ver com a prática do surf. Uma coisa bem bacana. E a geografia estuda isso, né? É uma temática muito legal. Sobre essa temática aí, muitas curiosidades, muitas leituras, muito conhecimento envolvido, conhecimento científico, conhecimento popular. E então, hoje eu vim aqui numa aula remota para falar com vocês sobre a Lua e os movimentos da maré, das marés, né? No plural. O planeta Terra, um planeta constituído aí na sua superfície por mais de 70% coberto de águas, né? Há quem diga que não deveria chamar planeta Terra e sim planeta Água, mas isso é uma questão de nomenclatura. E o que tem a ver então a Lua, a Terra e o movimento das marés? Vamos lá então ao tema dessa aula. Eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar ser dinâmico para que vocês não entediem, não percam o interesse rapidão e que vocês possam aprender um conteúdo aí bem bacana, tá bom? Então vamos lá. A ideia é entender o que faz as águas oceânicas movimentarem. Tem muitas forças envolvidas. O próprio movimento da Terra, a força dos ventos, mas também tem a atração que este astro aqui, a Lua, exerce sobre as águas oceânicas. O que está por trás então disso é entender que força é essa que atua na Lua sobre o movimento de ida e vinda das águas oceânicas, ou seja, na maré, né? No momento em que enche e no momento em que vaza. O que isso tem a ver com a Lua? Então a proposta é entender isso. Então essa é uma temática bem bacana. Vamos lá então? Vou mudar o slide. E vou sair aqui de cena também. Eu apareço aqui vez ou outra para tentar explicar melhor, ok? Tá aí, a Lua. O que é a Lua, afinal de contas? O que é esse astro? É uma estrela? É um planeta? O que é o astro Lua? Essa imagem é muito bacana. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela é ou seja, um corpo celeste que descreve uma órbita em torno do nosso planeta. Ela dá uma volta, por isso ela é denominada de satélite, né? E natural. Aqui é uma imagem de um satélite artificial criado pelo homem, né? Nessa linda foto aqui do telescópio Hubble, flagrando, né, um amanhecer aqui no continente asiático. Interessante essa foto, né? Então, para a gente entender logo de cara, a Lua é um satélite porque ela descreve uma órbita em torno da Terra
E ela é natural porque ela constitui um corpo natural, não foi criado pela obra de nenhum homem. Tá certo? Então ficamos com essa primeira classificação. Vamos entender então tudo que está relacionado a esse satélite. A Lua, que sempre exerceu um fascínio, sempre foi motivo de um mistério para o ser humano, né? Nós estamos preocupados com a Lua há muito tempo. E todo esse fascínio, todo esse mistério, esse desejo de entender esse astro, levou o ser humano, em 1969, numa missão da Apollo 11, da Agência Espacial Americana, que é a NASA, a pousar em solo lunar. Ali, os astronautas coletaram amostras de solo da Lua, rochas, e trouxeram para a Terra para estudar, para a gente continuar aprofundando o nosso conhecimento sobre a Lua. Então vamos lá. Vamos então entender todos os fenômenos referentes à Lua. Um aspecto visual, primeiramente. Às vezes nós temos uma impressão de que a Lua está tão distante da Terra, às vezes ela está tão mais perto da gente, às vezes ela tem uma forma representada, né, convexa, côncava. Às vezes a gente não vê a Lua. O que é isso? O que explica tudo isso? Vamos entender então todos esses fenômenos relacionados à Lua e o que esses fenômenos têm a ver com a maré. A Lua, ela é um satélite. Ela tem uma distância aproximada, pessoal, de 384.400 km. É uma distância aproximada. Há quem diga que ela arredonda aí para 400.000 quilômetros. E de fato tem sim, porque a Lua ela não descreve uma órbita certinha em volta da Terra. É o que os estudiosos chamam de movimento elíptico. Ele não é bem um círculo perfeito. Imagine vocês aí que é um movimento que teria uma forma oval. Por ser oval, então vai ter momentos que ela vai estar mais longe e momentos que ela pode estar bem mais perto. O movimento de elíptica da Lua é o que explica muitas vezes essa proximidade. Mas em tese, a Lua ela está se afastando da Terra. Vocês vão entender agora o que é todo o processo de formação da Lua e como que ela está se afastando da Terra. Vamos lá? Há um vídeo aí narrado pelo Elias Glazer, é um físico narrando esse vídeo. Ele é bem curtinho, mas é muito bacana. Acompanhem aí. A temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar. Somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra.
onda de explosão percorre o planeta. É como se os 2 jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. Vocês viram que bacana esse vídeo? É um vídeo mais completo, né? Eu só selecionei essa parte para vocês entenderem aí como que nasceu a nossa Lua. Ainda no começo, né, do nosso planeta, vocês viram que não existia superfície sólida, o planeta ainda era um caldeirão, né, em ebulição, em rochas derretidas, e um outro planeta jovem vindo na nossa direção, atraído por quê? Atraído por quê? Por qual força? Pela gravidade, se choca com a Terra, milhões e milhões e milhões de detritos são lançados ao espaço. Esses detritos, então, acabam formando um anel. Vocês viram que interessante? No começo do nosso planeta, nós tínhamos também um anel, assim como é o anel de Saturno. Vocês já se perguntaram que material é aquele que circunda e que forma o anel de Saturno? Uma boa pesquisa, hein? Este ano é ano de Oba, então quem gosta aí desses assuntos, venha participar da Olimpíadas Brasileiras de Astronomia na Escola de Leusa Brasil. Logo mais teremos novidade. Mas vamos então continuar aqui com o nosso tema da Lua. Então, depois de 1000 anos, todo aquele detrito lançado no espaço sideral vai formando um anel em torno do nosso planeta. Só que uma outra força que nós já falamos dela, chamada de gravidade, é a força que vai atraindo todos aqueles detritos e acaba formando a nossa Lua, o satélite natural da Terra. Bacana, né? Essa é a teoria mais aceita. Lembrando, né, que lá em 69 o homem já trouxe para a Terra rocha, solo da Lua, que permitiu ele elaborar essas teorias. Sensacional, né? Não? Então, a gravidade está presente desde a criação de todo o sistema solar, na verdade, de todo o universo, né? Todo o universo é marcado pela atuação da gravidade. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a gravidade, quem foi o cientista que descobriu e o que ela pode nos ajudar a entender aí com relação ao movimento das marés. Agora um videozinho bem mais curto esse agora, mas também bem bacana, um vídeo voltado para a galerinha da idade de vocês, para entender o que é gravidade. A força da gravidade é uma teoria muito antiga e ainda não sabemos tudo sobre o seu funcionamento. Mas o que você sabe sobre a força da gravidade? Nada no universo escapa dessa força. Ela existe entre 2 corpos, entre a Terra e a Lua, entre você e outro objeto e muitas outras coisas. Foi o físico inglês Isaac Newton o primeiro a apresentar, no ano de 1686, uma descrição correta do funcionamento dessa força na Terra e também no sistema solar. Segundo Newton, todo corpo existente no universo atrai e é atraído por todos os outros corpos. Além disso, foi ele que concluiu que a força da gravidade puxa os corpos em direção ao centro da Terra
e também é responsável pelo fato de a Lua ficar em órbita ao redor do nosso planeta, que por sua vez gira ao redor do Sol. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a força da gravidade? Descobriu agora por que Isaac Newton é considerado um gênio? Muito bacana a descoberta do Newton. Não é que Newton descobriu a gravidade, vocês viram lá no começo, ele estava assim, né, na universidade, ele estava sentado embaixo de uma macieira, dizem que uma maçã caiu na cabeça dele e ele quis entender essa força. Ele tem até um cálculo para isso. Não vem ao caso a gente tratar desse cálculo, porque ele acaba confundindo a gente um pouco. No momento apropriado vocês vão entender então como que funciona a gravidade. Que por hora, o que a gente precisa entender sobre essa força aqui, ó? A minha caneta, ao soltá-la, ela é atraída para o centro da Terra. Ela para na mesa, mas imagine que se estivesse num vácuo, até o centro ela iria se dirigir para lá. O Newton, então, ele estabelece as leis da gravidade, as leis das forças gravitacionais, dizendo o seguinte, que todo corpo que existe no universo, ele atrai e é atraído. Assim acontece com a Lua. A Lua é atraída pela gravidade da Terra e, em menor proporção, ela acaba atraindo também os corpos da Terra. E aí a gente começa a desvendar, então, que corpo é esse? O corpo hídrico. Então existe uma força da Terra atraindo a Lua para o seu centro, mas só que a Lua também está numa velocidade e orbitando a Terra, que acaba atraindo as forças das águas do oceano, as forças da maré. Tá certo? Mas vamos continuar então para entender isso bem melhor. É só entendendo os movimentos que a Lua ela faz na órbita terrestre para a gente ver então quando é que nós vamos ter os momentos aí de maré alta, de maré cheia, por exemplo, e é muito bacana entender isso. Bom, vamos lá. A Lua, gente, ela desempenha 3 movimentos. Um é o chamado movimento de rotação, o outro é chamado de revolução e o outro é chamado de translação, certo? Então vamos lá. A rotação da Lua é o movimento que ela faz em torno de si mesma, em torno do seu eixo, assim como a Terra, né? A Terra faz o movimento em torno do seu eixo. Imagine um peão, aquele peão que a gente amarra a cordinha e atira ele no chão e ele fica girando ali. Esse peão está girando como? Em torno do seu eixo só. Ele está fazendo uma rotação ali. É isso o movimento que a Lua e a Terra faz. A Terra demora 24 horas para fazer o seu movimento, só que a Lua demora um pouquinho mais, pouca coisa assim, mas é quase que simultâneo esses movimentos, é bem idênticos, né? A Terra girando e a Lua girando na rotação. Só que a Lua, girando em torno do seu eixo, ou seja, no movimento de rotação, em torno de si mesma, ela também faz um movimento em torno da Lua. Eu vou mostrar no outro slide, explicando melhor o que é o movimento de revolução. E a translação é mais um outro movimento. Então imagina, ó, a Lua está girando em torno do seu eixo, ela está girando em torno da Terra, e a Terra e a Lua ainda estão girando em torno do Sol. É muito movimento, né? Olha como que o universo guarda muitos mistérios, né? Isso já foi observado, comprovado, e isso tem muita influência nas coisas aqui da Terra. Vocês vão ver bem no final dessa aula o que esse tipo de conhecimento permitiu a gente dominar. Vamos entender os movimentos então. Vamos ficar com 2 importantes aqui, o de rotação e o de revolução. Rotação e evolução. Para dar um giro completo em torno de si mesmo, um movimento de rotação, a Lua demora 24 horas e 50 minutos. Está vendo um pouquinho a diferença? Esse período é chamado de dia lunar. Por isso sempre vemos a mesma face da Lua. A gente está sempre olhando o mesmo lado da Lua. A gente nunca consegue ver o outro lado, o lado de trás desse astro. A Lua, ela, por fazer esse movimento de rotação, junto com o movimento de rotação da Terra, é quase conjunto, então os dois estão sempre vendo um mesmo lado. A China recentemente mandou uma sonda para o lado obscuro da Lua, vamos ter muitas informações aí em breve, aguardem. Lembrem, eu falei da OBA, e a OBA vai ser bem legal, vai rolar esse tipo de conhecimento lá.
Bom, além do movimento de rotação, a Lua vai fazer a sua revolução. Ela vai girar em torno do nosso planeta. Ela é um satélite. Demora 29 dias, quase um mês. Por isso que é chamado de mês lunar. Vamos retomar? A Lua, então, sobre esses dois movimentos, para a gente entender ali o movimento das marés, ó, ela faz a sua rotação e a revolução. 24 horas e 50 minutos, 29 dias, um mês lunar. A gravidade, mostrou lá naquele vídeo, faz com que a Lua fique orbitando, então, em volta do nosso planeta. A Lua faz esse sempre movimento e, durante esse movimento, a Lua aparece para a gente daqui da Terra sobre vários aspectos. Às vezes a gente vê ela completinha, às vezes a gente vê ela num círculo ali, né, côncavo, né? Às vezes ele é convexo e tudo isso em função do que? Dos movimentos que ela faz, esse movimento de rotação, né, e de revolução em torno da Terra. Aqui é a revolução. E a iluminação solar. E aí isso determina as fases da Lua. Todo mundo já ouviu falar Lua cheia, Lua minguante, quarto crescente, quarto minguante, Lua nova. Lembram? Vamos entender então o que é isso, e aí para a gente se situar na hora que a gente for entender quando que é bom a maré alta ou maré baixa, e quando vai ser bacana entrar no mar. Bom, esse esqueminha aqui vai mostrar para a gente esses movimentos então dos quais a gente falou. Mais precisamente, na verdade, é um movimento de revolução, ou seja, é o movimento que a Lua vai fazer ao redor do nosso planeta. Então o esqueminha está assim, nós temos aqui uma estrela, que é o Sol, uma estrela de quinta grandeza, um satélite natural e um planeta. Olha quantos astros, né? Então é o seguinte, a Lua tem as suas fases e ela tem uma duração para fazer em volta do nosso planeta na sua órbita. Essa duração são 29 dias, né? E ao longo desses 29 dias, a Lua aparece de várias formas no céu. Às vezes ela não aparece, quando ela é lua nova, olha só, ela está toda sombreada. O Sol, olha aqui a lua nova. O Sol está iluminando uma parte da Terra, mas por conta do seu movimento de rotação, e o nosso também, girando os dois igualzinho, né? A gente gira na mesma medida que a Lua, a gente está sempre vendo o mesmo lado dela. E a Lua, continuando no seu movimento e iluminação solar, ela aparece na forma côncava como Lua crescente. Às vezes vocês vão achar um quarto crescente, né? Quarto por quê? 25%, né? Um quarto da Lua está sendo iluminado só. Ela é chamada de crescente, indo para se tornar uma Lua cheia. E aí como que ela está? Ela está toda iluminada, né? O Sol está iluminando e nós aqui da Terra estamos conseguindo ver. Olha, aqui é preciso dizer uma coisa, vocês vão ver no slide lá mais para frente. Olha, professor Ricardo, se a gente tem o Sol aqui, e se a Terra está entre a Lua e o Sol, aqui não era para acontecer um eclipse? Sim, mas quando acontece um eclipse? Quando há um alinhamento. Aqui pode ser que o nosso planeta, no seu movimento de translação, esteja mais avançado, e a gente, então, a Lua está num plano superior e a gente está vendo toda a iluminação aqui. Não tem a sombra da Terra projetada na Lua, né? Por isso não é um eclipse aqui em Lua cheia. E aqui também não é eclipse, né? Na verdade aqui é uma fase, um lado da Lua que nós não estamos enxergando, que está iluminado, e aqui está escuro. Tá? Então a Lua cheia é essa Lua toda brilhosa no céu, né? Quando ela atinge uma certa posição aqui em relação ao Sol, ela ganha mais luminosidade. E a Lua continua o seu movimento até ficar numa forma contrária à Lua crescente. Se aqui é côncavo, aqui ela vai ser convexa, né? E a Lua então mingua, também chamada de quarto minguante. A Lua sai de uma fase nova, ela começa a crescer, quarto crescente ou simplesmente Lua crescente, ela fica toda iluminada, toda cheia, que a gente diz.
lua cheia, e ela continua até que vai minguando e vai deixando, nós vamos deixar de vê-la, né? E aí ela é chamada de quarto minguante, tá ok? Olha aqui, lembrando, hein? É sempre uma visão da Terra. Essa visão que tem aqui é uma visão da Terra. Continuando. Vamos entender então como que a gente vê a Lua. Lua nova, a Lua pouco aparente no céu. Olha aí, a gente vê um resquício de sombra aqui, né, do lado de trás que nós não vemos. É uma Lua que pra gente aqui, ó, mais ou menos por volta de umas 6 horas da manhã a gente conseguiria ver essa sombra, né? E até às 6 horas da tarde, é sempre um horário aproximado, tá, gente? Mas vejam só que é um ciclo de 12 horas, vocês vão ver depois nas próximas fases. Aí a Lua nova. A Lua, continuando o seu movimento de rotação, ela vai começar a ganhar a luminosidade do Sol. 1/4 só da Lua está sendo iluminada. Aqui está um pouquinho mais que 1/4 nessa imagem. Mas ainda é considerado o quarto crescente. Ela está crescendo para se tornar cheia. É quando a gente vê a Lua ali por volta do meio-dia e ela vai estar no céu até meia-noite. Porque ela está se movimentando. Quando a Lua, enfim, chega a ser uma Lua cheia. Aqui a Lua cheia, olha só. Toda brilhosa, né? Toda iluminada pelo Sol. Essa luz que a gente vê não é da Lua, é uma luz, é um reflexo da luz solar. Por isso que ela não é uma estrela que tem luz própria. Das 18 horas da tarde até as 6 horas da manhã é quando a gente pode contemplar a Lua cheia. E depois da fase cheia, ela começa a minguar. É a Lua minguante, é a Lua quarto minguante, né? Olha aqui, perfeitinho, 25% da Lua apenas iluminada, a outra parte está escura, ela está minguando novamente, até que ela vai se tornar uma Lua nova, e ela vai estar toda escura, e quando vai começar o ciclo novamente. Da meia-noite ao meio-dia, a gente vê a Lua quarto minguante. No final desse slide tem a tábua das marés, que os portos, né, a Marinha elabora para os portos com relação às fases da Lua. Bem bacana, eu vou mostrar para vocês e ensinar vocês a ler a tábua das marés. Movimento das marés, era onde a gente queria chegar, né, galera? Era nesse ponto aqui que a gente queria ter chegado, né? Para entender lá desde a força da gravidade até o surgimento da Lua. E mais um esqueminha. O Sol, uma estrela. A Lua, um satélite natural. A Terra, um planeta. São 2 momentos aqui. Vamos lá. 2 momentos de fases da Lua. Ó, Lua nova, aquele momento que a Lua está bem apagada no céu. Lua cheia, quando ela está brilhosa. Então marcam 2 momentos importantes para a gente. Ó, percebam que no esqueminha tem o que aqui? Um alinhamento. Sol, Lua e Terra estão alinhados. Olha aqui, ó, a representação do alinhamento. Lembrando, lá na lei da força da gravidade do Newton, o Sol também exerce influência na maré, na Terra, em relação à sua gravidade. Só que o Sol está muito mais distante, né? Por isso que eu não quis falar da matemática do Newton, da fórmula, né? Porque ele fala em distância. O corpo tem que ver a sua massa, né? O seu tamanho, a sua massa, mas também a distância. Isso influencia na força da gravidade, da força gravitacional. O Sol está bem mais distante da Terra, então a sua influência gravitacional é um pouco menor do que a da Lua. Embora a Lua seja, dá para dizer, infinitamente menor do que o Sol. Tá bom? Então está aqui a Lua na sua fase nova. Olha que bacana esse esquema aqui, galera. A órbita mensal da Lua está descrita aqui, né? A órbita mensal da Lua, o mês lunar, 29 dias, é chamado de movimento de revolução. Então, e lembrando, olha aqui que bacana no esquema. A Terra gira em torno do Sol no movimento de translação, que demora 365 dias. E Lua
e Terra descrevem esse movimento em torno do Sol. Não é isso? Quando é a Lua cheia, a gente chama esse é um momento chamado de perigeu. Acontece a famosa maré de Cisígia. É uma maré quando a Lua está cheia e mais perto da Terra. Então, neste momento, se a Lua está mais perto, nós vamos ter, então, o quê? Maré cheia. Vocês vão ver perigeu ou maré de Cisígia. A Lua está cheia. A Lua está nova e a maré está cheia, porque está mais perto e a força da gravidade que a Lua está exercendo na massa de água do planeta é maior por estar mais perto, né? Essa é um dos fundamentos da lei da gravidade. Corpo e proximidade, e distância, melhor dizendo. Numa lua cheia, nós também temos esse movimento chamado de perigeu, está aqui, ó. Lua mais perto da Terra. Na órbita mensal é um movimento também chamado de perigeu. Perigeu é o que, então, professor Ricardo? É quando a Lua está mais perto da nossa Terra, do nosso planeta. Quando ocorre na Lua nova e na Lua cheia. Então são essas duas luas, galerinha, que vão dar maré alta. Bem mais alta do que o de comum. Lembrando, né? O maré tem o seu período normalmente. Mas aqui nós vamos ter, então, momentos bem mais marcantes de maré cheia. Por quê? Porque a Lua está no seu perigeu, ela está mais perto do nosso planeta. Eis a tábua da maré. Gente, é o seguinte, a tábua da maré, ela é elaborada pela Marinha e para os portos. Nós temos a sorte de ser um porto, né? Nós somos a cidade portuária, São Sebastião é uma cidade portuária, está pertinho, né, da gente. Olha aqui, tanto que se vocês verem esse título, é o Porto de São Sebastião. Esse aqui, quando eu fazia essa aula, não tinha saído de 2021, esse é de 2020, mas já saiu. Se vocês forem no site da Marinha, vocês conseguem essa tábua das marés atualizadíssima, marcante. Olha aqui, ó, lua nova, toda escura, lua cheia, né? Uma lua crescendo, a lua convexa, né? Perdão, côncava, uma lua côncava, ou seja, crescente, uma lua convexa, minguante. Então tem tudo lá bonitinho. Como que a gente lê, professor Ricardo? Infelizmente, galerinha, aqui no slide ficou pequeno, eu não conseguiria ampliar para vocês. E eu estou no final do vídeo, eu não quero estragar tudo. Mas, ó, a tábua da maré é basicamente isso. Ela dá todos os dias, ela dá todas as fases da lua, lá, lua nova, né? Perdão, lua cheia, lua nova, lua crescente, lua minguante, as datas certinho e vai dar ali os momentos, os horários que dá a maré. Que dá maré cheia, que dá maré vazante. Então é muito bacana. Numa ocasião futura a gente pode vir com uma aula só sobre leitura de tábua da maré, não é? Poderia ser. E legal que a gente consegue de São Sebastião. Por quê? Porque São Sebastião tem um porto. Entenderam? Bom, gente, esse assunto é muito mais amplo. Não é de cara que a gente decora tudo, as fases da Lua, a gravidade. Como que é isso mesmo, professor? A gente aprende aos poucos, certo? Eu aprendi aos poucos, o professor Rafael e vocês, já pela história escolar de vocês, entenderam que o conhecimento ele é cumulativo. A gente aprende um pouco aqui, depois aprende um pouco mais e vai construindo esse edifício gigante que é o conhecimento. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco aí as razões das forças que atuam no movimento de marés. E a gente se encontra por aí, tá bom? Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês aqui, ainda que distante, né? Aqui do meu escritório, aqui do meu lugarzinho de estudar, montando essa aula especial para a galerinha do Instituto Esporte e Educação. Beleza? Meus caros, até uma próxima, um forte abraço em todos e muitas ondas aí para vocês do IEE. Abraços!